E se eu te contar que o final de Hot Wheels Accelerator foi um final que foi ruim, mas a razão para ele ter acabado foi uma razão muito mais simples, você acreditaria? Pois bem, senhores, tem muitas pessoas que até hoje se questionam por que caramba Hot Wheels Accelerators acabou. E a razão não é teoria da conspiração, não é falando que a marca foi vendida, não é porque... Não. A razão é muito mais simples do que você pensa. E se você também não sabe o motivo ou você ficou curioso para entender, vem comigo, fica até o final do vídeo que hoje André, eu vou te explicar. E fala galera, beleza? Tranquilo com vocês? Meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E quando a gente fala sobre Hot Wheels Accelerators, a gente sabe que a legião de fãs continua viva até hoje. E vamos ser bem sinceros de uma coisa, Hot Wheels Accelerators não merecia ter acabado daquela forma. Porém, é muito compreensível dado a época que Hot Wheels Accelerators foi lançado. 2005, senhores, não foi um ano generoso para muitas marcas de brinquedo. Algumas faliram, outras tiraram a sua continuação, como foi o caso de Hot Wheels Accelerators. Algumas marcas simplesmente faliram, porque 2005 não foi um ano generoso com essas marcas. Digamos que o mundo tava mudando, mas não mudando para uma fase ruim, mas para uma fase um pouco mais competitiva. E nessa época, foi uma fase onde diversas empresas estavam entrando no cenário de produção de produtos piratas. E quando eu digo piratas, eu não tô falando assim, deu um Ctrl+C, Ctrl+V. É de fato, produzindo o mesmo produto, com material de mais baixa qualidade e vendendo muito mais barato. O cenário econômico do mundo não estava dos melhores e principalmente aqui no Brasil também não estava tão interessante. Vamos refletir um pouco. Em 2005, o salário mínimo no Brasil era uma média de R$ 300. Só que o que isso tem a ver com o final de Hot Wheels Accelerators? Bem, a Mattel, ela sempre teve uma tática ali para poder justificar uma continuação um pouco amadora demais. André, mas a Mattel em 2005 ela era uma das empresas mais ricas do mundo, blá blá blá. Podia até ser, cara. Mattel podia ter uma receita avassaladora. Só que a tática dela de colocar um produto no mercado e falar, olha, o que esse produto render vai ser o que a gente vai utilizar para fazer uma continuação, é uma tática o quanto ali, digamos que apostando muito no ovo no cu da galinha. Se a Mattel acreditasse que aquela produção poderia gerar um lucro muito maior e investisse na saga Accelerators, a gente poderia ter coisas muito mais importantes. Um exemplo que aconteceu anos depois foi com Beyblade. Eles saíram do mangá pro anime, o anime teve um crescimento exponencial muito absurdo. Claro, não dá pra comparar Beyblade ali com Hot Wheels Accelerators, Beyblade foi muito superior na questão de público, só que Beyblade aproveitou o hype e fez o quê? Lançou jogo pro no Nintendo Switch, cara, nossa, é foda, hein, André? Lançou jogos pro Nintendo DS, fez, digamos que, grandes eventos ao redor do Japão pra poder agregar público, inclusive, cara, trouxe ali o campeonato mundial de Beyblade, né? Não foi bem um campeonato mundial, mas foi ali um campeonato no Japão que se tornou muito famoso e ali, digamos que até em alguns países. Beyblade, ele trouxe o que faltou para Accelerators. Beyblade conseguiu entender a mensagem e falar, olha, a gente tá numa fase de hype, vamos continuar. Só que aí que vem o detalhe. Quando que o primeiro Nintendo DS foi lançado? Foi em 21 de novembro de 2004, que foi aquele Nintendo DS Fat. Inclusive é um Nintendo DS horrível, mas é um Nintendo DS nostálgico, mas... bom, é uma opinião. Por que que a Mattel ela não apostou em fazer uma versão do jogo para poder vender numa época de sucesso? O Nintendo DS naquele momento, 2004, 2005, 2006, era um console de sucesso enorme. A Mattel, sabendo do lançamento de Hot Wheels Accelerators e principalmente sabendo que o Nintendo DS estava em alta, poderia ter feito um jogo, investido um pouco mais, acreditado no projeto e lançado um jogo ali para poder combar e a gente ter ali o que a gente viu na era do PS2, que foi um jogo característico de um desenho ou de um filme. Só que, mais uma vez, a Mattel ela partiu pro lado mais trabalhoso. Ela dependeu do comercial na televisão e principalmente ela dependeu de... bem, não é uma época que o marketing era muito famoso, mas... bom, aconteceu, né? Ela fez merda. Em resumo é isso. A Mattel poderia ter trabalhado muito melhor a questão da divulgação, poderia ter acreditado mais no projeto. Por mais que 2005 não foi um ano muito generoso, a Mattel ela meio que, digamos assim, ela pipocou pra ser, digamos, o mais family friendly possível. Pra não falar que ela foi uma tremenda filha de uma p... Imagina, você ter um console que ele tá no ápice de vendas e você ser uma franquia que tá no começo do sucesso, que eram os primeiros filmes de Accelerators, e você anunciar pro seu público, galera, a gente vai ter um jogo de Hot Wheels Accelerators que vai ser muito semelhante ali ao desenho. Nossa!
Nossa, cara, imagina, velho, ia explodir em vendas. Só que, mais uma vez, foi uma época que foi complicado mundialmente falando. E foi tão caótica essa questão de 2005 que os produtos da Hasbro, os produtos da Mattel, os produtos da Takara Tomy, várias marcas não venderam muito bem. E essa tática da Mattel de simplesmente falar, olha, a gente vai depender do lucro desse projeto com produto. Aí, ó, uma nova gíria pra vocês, hein, projuto. E a Mattel, sabendo que 2005 não tava sendo um ano generoso e ainda mais perdendo a possibilidade de agregar mais ao público e principalmente atrair a galera para assistir e vender mais produto, eles apostaram muito mais nos carrinhos. E é exatamente aí que o bagulho começa a ficar meio doido. Por quê? Lembra que eu falei num vídeo lá no passado que nessa época também a importação de produto chinês estava sendo muito alta? Exatamente. A China vendo a possibilidade, já que a China produzia os carrinhos da Mattel, produzia as bonecas da Barbie e vários outros produtos, teve a seguinte sacada: bom, vamos produzir mais carrinhos com as sobras, vamos vender por um preço muito abaixo para rapaziada do ocidente e vamos começar ali a lucrar também. E foi exatamente o que aconteceu. O mesmo carrinho que você iria pagar R$30, você iria pagar 10 na época. Digamos que 1/3 do valor original. 2005 foi um ano que foi muito zoado nessa parte, porque você pensa, um carrinho custar 10% do salário mínimo da época, é a mesma coisa que hoje você comprar um produto de 160, R$170, que é o valor ali de 10% no salário mínimo atual de 2026. A Mattel, ela apostou numa jogada muito arriscada. Ela acreditava que Hot Wheels Acceleracers ultrapassaria grandes marcas, grandes títulos e seria uma franquia muito foda igual ela já vinha acertando no passado. Só que aí foi hora de São Jorge cair do cavalo. Ela simplesmente errou. A arrogância da Mattel junto com a falta de percepção das oportunidades e ainda mais, cara, um ano desgraçado para muitas marcas, resultou ali num déficit financeiro muito alto, o que fez a Mattel dar aquela brochada e falar, opa, vamos parar um pouco com Acceleracers e vamos focar numa próxima saga pra gente poder tentar recuperar. E galera, se Hot Wheels Acceleracers tivesse sido lançado em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, a gente teria um sucesso maior do que foi, porque foi uma fase onde a gente tava tendo um ápice do Nintendo DS avassalador. Cara, foi sendo melhorias em cima de melhorias, foi sendo lançado consoles em cima de consoles e foi uma coisa que foi muito absurda. As pessoas que tomaram essas decisões foram as mesmas que colocaram o prego final no caixão de Hot Wheels Acceleracers. Por mais que o desenho ele tenha sido o exemplo de muitas histórias, ele tenha trabalhado muito bem alguns personagens, Hot Wheels Acceleracers não foi um desenho ruim, foi um desenho muito excelente. A qualidade da animação para 2005 é muito ok, já que a gente tá falando de uma época onde a animação ela não era das melhores. Existiam muitas produções de baixo custo visando alto lucro. A Mattel fez uma jogada arriscada, uma jogada arriscadíssima que acabou dando errado. E exatamente por esse detalhe, galera, que Hot Wheels Acceleracers acabou. Mattel tomou a decisão errada, Mattel sofreu as consequências. E se você quer acompanhar mais sobre a saga de Hot Wheels Acceleracers, galera, segue aqui o canal, já clica em se inscrever e deixar o like. Se você tá pelo celular, aproveita e hype esse vídeo. Porque, bem, vamos reciclar um pouco da saga que começou o canal, dessa vez com um pouco melhor a edição, um pouco melhor a gravação de vídeo e de áudio. Bem, rapaziada, tenho certeza que você que é fã de Acceleracers vai gostar. Então vem comigo, se inscreve no canal, deixa seu like e hype o vídeo, que, senhores, os próximos vídeos vão ser, digamos assim, um pouco mais especiais.